Glória a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Feliz por cada pessoa que aqui veio e por cada um que acredita na sua vitória, viu, irmãos? Cada um que Deus, ele sob a responsabilidade dele mesmo, ele faz com que nós sejamos vencedores. Estou aqui pela misericórdia de Deus, atendendo o convite do nosso irmão Weber, e agradecido a Deus, viu? Porque Ele é poderoso para nos abençoar de uma forma tremenda, e eu tenho certeza que Ele vai falar ainda ao nosso coração. Eu confesso de toda a minha alma que nessa noite eu já recebi bastante, viu? Uma palavra maravilhosa, os hinos cantados, agradecendo e glorificando o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor já falou muito também ao seu coração, tá bom? E a congregação tubalina, nós estamos ali pela misericórdia, carecendo das vossas orações. Abra a Bíblia Sagrada, irmãos, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Pode ficar sentadinho mesmo quando você está, tá bom? Nós vamos fazer menção de 2 textos hoje aqui, e Deus vai nos abençoar. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que veio comigo me acompanhando, a Doris, viu? E tem sido aquela que Deus tem abençoado também, me ajudando ali, irmãos, naquela congregação. Agradecendo também à presidência, por confiar esse trabalho a nós ali, viu? E todos, estou vendo até pessoas aqui que já estiveram conosco ali na congregação, tá bom? Irmão Rocha, irmã Lourdes estão ali, Deus abençoe vocês também. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, irmãos, amém? Vamos ler o verso 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Agora pula um pouquinho para outra carta, 1 João, no capítulo 5 também, e nós vamos ler ali a partir do verso 1, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 5 também, é um pouquinho à frente aí de 1 Pedro, e nós vamos aqui aprender um pouco também. 1 João 5, verso 1 em diante, tá bom? Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém? Então, baseado nessas duas passagens bíblicas, e aqui partilhando convosco, desse momento e de culto, da qual intitulado Culto da Vitória, eu estava meditando essa semana, e hoje, assim, bem mais específico, para trazer uma mensagem a vocês. E Deus falou algumas condições, claro que isso não se esgota, é só simplesmente alguns vislumbres da palavra de Deus, e alguma coisa para nós aprendermos e tentar colocar em prática, para que nós obtenhamos a cada dia essa vitória. Então, eu coloquei aqui algumas condições, dentre elas, pelo menos aqui, 3 condições principais para que nós possamos obter a vitória. E pensando nisso, Deus me deu aqui uma palavra. Primeiro, nós temos que vencer a nós mesmos. Para nós obtermos a vitória, uma condição. Primeiro, nós temos que vencer a nós mesmos. Eu coloquei aqui, vencer a si mesmo. Diga, vencer a mim mesmo. Diga, vencer a mim mesmo. Pronto, é uma condição para que nós obtenhamos vitória. Vencer a mim mesmo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Se você olhar o que Pedro está falando, ele estava dizendo dos deveres daqueles que estavam na igreja, que estava começando, e isso pegava desde o jovem até os anciãos. Ele começa falando aí, inclusive, aos presbíteros, nesse capítulo de número 5.
E quando ele engloba toda essa gente, ele está dizendo que Deus vai fazer com que a glória dele seja manifestada ou revelada àquelas pessoas que verdadeiramente queriam ser apacentadas por ele. E uma condição principal era que nós tivéssemos o entendimento de que o Senhor dominava sobre todas as coisas. E ele estava chamando a atenção daqueles que eram também presbíteros, que aquelas pessoas que estavam com eles eram a herança do Senhor. E a herança do Senhor, ela não podia ser vilipendiada, ela não podia ser maltratada, ela não podia ser tratada como pessoas alheias. Por ser herança de Deus, ela devia ser ensinada e tratada conforme, né, a palavra de Deus. E ele vai dizer que era preciso que as pessoas entendessem que quando aparecesse o sumo pastor, que era Jesus, eles alcançassem a incorruptível coroa de glória. E só alcançariam a coroa de glória obtendo vitória aqueles que permanecessem na fé, na vitória e na graça de Deus. Aleluia. Então a primeira condição é vencer a si mesmo. E como é que eu me venço a mim mesmo, pastor? Ele diz que ele dá graça àquelas pessoas que são humildes, ele resiste àquelas pessoas que são soberbas, e aqueles que são soberbos têm que se humilhar na presença dele. Aqui, né, o Weber já falou muito bem aqui, né, aqui é uma das condições, já é Deus falando à igreja, uma das condições para que eu obtenha a vitória, uma das condições, humilhação, humilhar-se perante Deus, e só se vence, só se obtém vitória quando eu venço a mim mesmo, colocando e me prostrando, colocando a minha vida no altar de Deus, para que a vitória seja alcançada em nome de Jesus. Aleluia. Portanto, humilhem-se. Ali na nova versão internacional, que é uma versão que se aproxima muito do original, ela diz assim, no verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus está estendida. O pastor aqui que me antecipou já falou que a mão dele estava estendida para o povo israelita. De dia era aquela coluna de nuvem, aquela coluna na nuvem, né? Ali abençoando. E à noite, quando era um deserto muito frio, vinha a coluna de fogo, que ali abençoava aquele povo. Então você está debaixo da poderosa mão de Deus, e a condição para que eu possa cada dia alcançar esse favor de Deus, uma das primeiras condições, é eu me humilhar, acreditando que Ele pode fazer alguma coisa por mim. Aleluia. Vencer a si mesmo. Aleluia. Você que se humilha na presença de Deus, no tempo certo, como diz o versículo, no tempo certo Ele vai te exaltar. E quando Ele te exaltar, não é para você ter orgulho ou ficar soberbo. Quanto mais você cresce na presença de Deus, mais se você se humilha na presença dEle, mais Ele te abençoa. Porque todo aquele que é soberbo, Ele abate. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas que são presunçosas, as pessoas que são soberbas, elas vão chegando ao caminho da ruína. Ele diz lá em Provérbios, né? A soberba precede a ruína. Mas os que se humilham, não. Aquelas pessoas que estão buscando a Deus, não. Aquelas pessoas que buscam a presença de Deus, não. Eu lembro, irmãos, que eu estive 2 anos isolado numa ilha, pregando a palavra de Deus e servindo ao exército. Foi o ano de 2003 e 2004. E naquela cidade, ou naquele lugar, só se chegava de 2 formas. Ou você chegava de barco, ou você chegava de avião. E quando Deus nos levou para lá, Ele tinha usado uma pessoa para falar comigo e falou ao meu coração, olha, eu estou te tirando da cidade, eu estava na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eu estou te levando para um lugar cercado por água, por areia e de difícil acesso. Lá naquele lugar tem muitas pessoas que querem ouvir a minha palavra, e elas precisam vencer a si mesmas. E quem é que vai pregar a palavra? Você. Se humilha na minha presença, e eu vou abrir a tua boca e vou abençoar aquele povo. Irmãos, creio em vocês, eu cheguei lá, tinha 4 pessoas, quando nós saímos de lá, tinha 105, para a glória de Jesus. Mas nesse meio do caminho, nesses 2 anos, quando a gente pregava a palavra, lá era tão pesado o lugar, que crianças de 5, 6, 7 anos, eram possessas. Muitas pessoas, muitas crianças falando várias vozes. E ali eu clamava a Jesus e só falava ali no meio daquele povo, Jesus te ama. Na hora que eu falava Jesus, 3 ou 4 pessoas caíam. E eu ia lá, atendia aquelas pessoas, orava por elas eram libertas, venciam a si mesmas. E até hoje, que eu estou sabendo, eles estão na presença de Deus. É preciso vencer a si mesmo.
é preciso vencer a si mesmo. Aí ele diz, olha, verso 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu digo que a ansiedade hoje é considerada o mal do século. A ansiedade hoje é considerada o mal do século. Por causa da ansiedade você não dorme, por causa da ansiedade você sente dores, por causa da ansiedade você sente desespero, por causa da ansiedade você sente medo, por causa da ansiedade você não tem paz. Mas a palavra diz para aquele que vence a si mesmo que Jesus é a paz que excede todo o entendimento. E quem tem Jesus tem paz. E quem tem Jesus coloca a sua ansiedade toda nele. E quem coloca a ansiedade em Jesus obtém vitória. Aleluia! Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda nessa mesma ilha, eu cheguei por lá, e lá quando eu estava pregando a palavra, eu fiquei sabendo de um cidadão, irmãos, que ele precisava da presença de Deus, mas ele estava afastado. Eu não sei se vocês vão acreditar no que eu vou falar, e vocês vão acreditar porque eu sou pastor, ninguém inventa nada, e o crente não pode ser mentiroso. Mas ele havia feito um pacto com o inimigo. E aí quando eu cheguei, ele estava meio atordoado, e ele disse, olha, eu não gosto das pessoas que pregam a palavra, e as pessoas que vêm para esse lugar, eu faço assim, ó. Aí ele pegou uma banana nanica, Heber, ele pegou uma banana nanica bem grande, e ele passou a mão em cima dessa banana por 5 vezes. Ele disse, olha, eu faço isso aqui com quem diz que é de Deus aqui nesse lugar. No que ele passou a mão na banana por 5 vezes, e ele abriu a casca, a banana estava cortada em 5 lugares. Esse camarada, ele comia vidro. Eu lembrei do endemoniado gadareno. Aí a esposa dele, ela tinha um problema sério de prostituição. Quando ele subia na lancha para ir atender algumas pessoas lá na região de Corumbá, a mulher ficava fazendo striptease para os homens. A filha era possessa, um menino de 7 anos. Eu fui impor a mão sobre ela, ela falando um bocado de idioma que não era de Deus, era satânico. E Deus disse assim, olha, leva-os para a igreja. Ela não tem roupa nem para adentrar, mas a partir dali, eu vou dar uma roupa nova para ela. Coloca a mão sobre este homem e ele vai ser liberto. Eu coloquei a mão sobre o homem e foi liberto. Eu coloquei a mão sobre a mulher foi liberta. Eu coloquei a mão sobre a criança ficou liberta e nunca mais ela deu crise epiléptica. Quem é que faz isso? É Deus. Deus. Até hoje adoram e engrandecem o nome do Senhor e estão na presença dele. Agora quem Deus vai usar para que você verdadeiramente seja o vitorioso? A tua própria boca, quando você acredita nesse Deus Todo-Poderoso. É a tua própria boca com a palavra dele, quando você estende a mão. E aqui não há ninguém diminuído, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela entra e penetra a alma. E Deus faz a obra, porque ele é Senhor. Aleluia. Deus tem cuidado de você. Fale para o seu irmão aí do lado, Deus tem cuidado de você. É Ele que cuida da sua vida. Aí eu peguei um outro ponto dessa mensagem que Deus me deu, irmãos, para trazer para você. Primeiro é eu vencer eu mesmo. E agora a segunda é vencer a Satanás. Irmãos, só se vence Satanás com palavra. Só se vence o diabo com uma vida consagrada a Deus. Só se vence o inimigo acreditando que Deus pode fazer algo por você e por mim. Lembro de um outro episódio no mesmo lugar. Eu estou contando como testemunho para edificar a sua fé. E eu quero dizer uma coisa para você. Experiência individual, irmão, nunca é mais importante do que a palavra. É só um testemunho para edificação da sua fé e que você seja motivado por Deus para obter sua vitória. Aí eu estava no aquartelamento lá, Hebe, aí quando me chamaram de imediato, aí minha esposa chamou, olha, tem uma mulher aqui que ela está com uma crise terrível. As irmãs estavam impondo as mãos sobre ela. Quando eu ia chegando perto da igreja, né, e o inimigo tomou a boca dela. E eu digo que o inimigo, quando você busca Deus, ele te conhece também. Teve uma certa passagem bíblica que as pessoas ficavam brigando, que um era de Paulo, outro era de Apolo. E alguns filhos de Seva, lá no livro de Atos, estavam ali, irmãos, brigando para expulsar um demônio. E ele disse, olha, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
Foi para o rumo daqueles cidadãos e deu uma surra. Diz a Bíblia Sagrada que eles ficaram nus, apanharam. Quando eu cheguei no batente da igreja, o inimigo tomou a boca dela e disse: lá vem você de novo, Gutenberg. Eu disse: eu vou, mas não é o meu nome que vai te tirar daí, é o nome do meu Jesus. Estendi a mão, ela foi liberta. A mulher tinha vindo se suicidar naquele lugar para deixar o marido numa condição ruim. Ela aceitou Jesus naquela tarde. Depois eu chamei o marido para a casa de Deus, ele aceitou Jesus e veio para a casa do Senhor. Depois eles pediram para mim: pastor, nós éramos de outra religião, mas nós queríamos casar na igreja, o senhor tem condição de casar a gente? Eu disse: eu tenho. Casei os dois, hoje estão um casal de pastores e estão abençoando uma igreja na região de Campo Grande. É Deus que nos dá vitória. Estou falando isso para você edificar a tua fé nessa noite. Aleluia. Então, uma das coisas é você vencer a Satanás. Aí ele diz, verso número 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu tenho visto essa palavra diuturnamente. Irmãos, se ele pudesse, ele te trucidava, ele te arrebentava, ele te matava, mas diz assim comigo: mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus, graças a Deus que Ele me dá a vitória em Cristo Jesus, graças a Deus que Ele me dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Aí como é que é um novo passo, pastor? Eu vencendo a Satanás, vencendo a mim mesmo. Como que eu venço? Sendo sóbrio, vigiando, sabendo que Ele está em derredor, mas eu resisto firme na fé. Verso número 9. Você só resiste Satanás dessa forma, sendo firme na fé, buscando a palavra de Deus. A Bíblia diz que para nós termos a fé gerada em nosso coração, além do dom especial de Deus, é ouvindo a palavra. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e quer colocá-la em prática no seu coração, gera fé. E você tem uma nova vida em Jesus. É uma nova vida. Irmãos, quando eu não obtinha a resposta de Deus diretamente, na própria palavra, Deus me dava um sonho. Quando não tinha, me dava uma visão. Quando não era, usava minha esposa em mandores. Quando não era, Hebe, ele usava minhas crianças, mas ele sempre me dava a resposta. Menininho. A minha filha tinha 6, a minha filha tinha 8 e o menino tinha 6. Deus dava a resposta na boca dos meus filhos. Deus é contigo, querido. Deus é contigo, amado. Deus é contigo, amada. Deus é contigo, criança, adolescente, jovem. Deus é com você. Vença a si mesmo. Vença buscando a presença de Deus. E o que mais que o Senhor pode trazer para nós, pastor? Eu quero dizer para vocês, irmão, que os nossos irmãos, eles passam também as mesmas aflições que nós. Verso 9. O verso 9, ali na NVI, ele traz uma coisa interessante, irmão. Sabendo que os irmãos, diz assim, ó, vocês permaneçam na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Nova Versão Internacional fala desse jeito. Os nossos irmãos, quanto mais você pensa que a coisa está ruim para você, pode olhar do lado que tem alguém pior que você. Pode olhar do lado que tem alguém passando por uma situação mais difícil. E aí Deus te dá força para você alimentar aquela pessoa que está sem força. Aí você diz, mas por que eu? Por que eu, Senhor? Eu também estou passando pelas mesmas aflições. Porque você também é escolhido dele. Você também é escolhida dele para fazer a obra. E a obra de Deus é emergente, ela é urgente. Ela não pode ser deixada para trás. E Deus vai abençoando de uma forma especial. O verso 10 diz algo maravilhoso para nós, irmão. O Deus de toda graça, na versão internacional, fala assim: que os chamou. Diga, Deus me chamou. Diga, Deus me chamou. Então, se você é chamado, irmão, você foi escolhido por Ele. Se você foi escolhido por Ele, você vai vencer a si mesmo. Se você vai vencer a si mesmo, você orando e buscando a Deus, na palavra você vence o diabo. E no momento que você está declarando essas bênçãos na sua própria vida e na vida das pessoas, você está caminhando para um caminho de vitória. Aleluia, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito seja Deus.
o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante pouco tempo, a Nova Versão Internacional fala assim, irmão, durante pouco tempo, aí ele vai dizer algo maravilhoso. Se você achar bom que Deus fala, dê glória a Ele. Ele diz assim na palavra, Ele vai te restaurar, Ele vai te confirmar, Ele vai te dar força, Ele vai te colocar no lugar firme, os alicerces, como diz a Nova Versão Internacional, Ele vai te colocar num alicerce firme. Shai, Debra, cante o Nober, Yamas. Aí eu peguei a última parte, lá na primeira carta de João, e eu quero que você me acompanhe, por favor. No capítulo 5, nós lemos 1 Pedro 5, e agora a primeira carta de João, no capítulo 5 também. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Para você obter vitória, nós temos que fazer como Nicodemos perguntou a Jesus: o que é preciso, Senhor, para que eu nasça de novo? Eu vou adentrar dentro do ventre da minha mãe? E Jesus tem uma resposta: não, você não vai adentrar. Você já obteve vitória no batismo. A partir do batismo, quando você creu, eu já enviei o outro Consolador para a sua vida, e é Ele que vai te guiar. Romanos 8,14. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é teu guia? É o Espírito Santo. É Ele que confirma a tua vitória. Aleluia. Então é preciso que você nasça para Deus. E aí você levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero que o Senhor coloque uma nova vida em mim. Eu quero que eu ande num outro comportamento. Eu quero que tu me leve a um outro padrão. E se você tem muito tempo que está frívolo na fé, então diz: Senhor, aumenta a minha fé conforme eu ouço a tua palavra. E dentro dessa fé eu entenda que eu sou nascido. E eu sendo nascido, eu creio em ti. E crendo em ti, eu sei que eu obtenho vitória. E a vitória vem, irmãos. E a vitória vem. Então uma outra condição para que nós possamos ser a cada dia como agentes desses que acreditam em Deus, obtendo a vitória de Deus, é você nascendo novamente para Ele. E você já foi às águas do batismo, você já pediu a Deus, e você já o glorificou. Aí quando você começa então a entender essas coisas, Deus gera em você uma palavra que todo crente tem que ser a sua bandeira. Ele gera amor na sua vida. Gerou amor, o amor é a sua bandeira. Você não tem mais discriminação por ninguém. Gerou amor, você, irmão, ama o seu algoz. Gerou amor, você, até a pessoa sendo contrária a você, você ama. Sabe por quê? Porque Mateus também já entendeu isso, e ele escreveu isso no Evangelho. Mateus capítulo 5, verso 44. Amai os vossos inimigos. Como é que se ama o inimigo? Não estou falando do diabo, eu estou falando de pessoas que são opostas a nós, inclusive a nossa fé. Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, bendizei aos que vos maltratam, tratai bem a essas pessoas que estão maltratando, falem bem daquele que fala mal de você. Se não for isso, não é evangelho. Se não é evangelho, não existe vitória. E fora da palavra de Deus não tem como obter vitória. É preciso mudança. É preciso mudança. É preciso que Deus abençoe a sua vida e a sua alma, e você tenha uma nova atitude para com a identidade cristã que você tem. Aleluia. Aí ele diz assim, é preciso que aquele que nasceu de Deus, ele ame. E aquele que ama vai amar aquele que nasceu dele, Jesus. E nisso nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, todos, quando amamos a Deus e guardamos os mandamentos. 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, não gosta dele, ou diz que não vai com a cara, ou diz que não quer ir na casa dele, ou diz que tem um problema com ele, não ama, porque é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão que está vendo, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Eu amo a Deus, mas não vou com a cara do Gutenberguinho. Eu amo a Deus, mas não vou com a cara da Dorizinha. Eu amo a Deus, mas não. Então você está redondamente enganado. É melhor você nascer de novo e pedir para Deus gerar amor na sua alma. É melhor você nascer de novo e pedir para que Deus coloque condições para que você tenha uma nova vida. E este é sim o caminho de vitória. Quem está ouvindo Deus falar, diga amém. Quem está ouvindo Deus falar nessa noite, diga amém. Para a glória dele, tanto aqui na igreja quanto os que estão em casa. Deus abençoe a sua alma e a sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então
eu peguei aqui, ó. Quem vence a si mesmo, ele também, pela busca de Deus, ele vence a Satanás, e aqui ele vence o mundo. Aleluia. E como é que se vence nesse terceiro passo, pastor? Daquilo que o senhor começou a falar. Este é o amor de Deus, guardemos os mandamentos. Quem já ouviu alguma coisa, não precisa falar de novo para ele. Ele já ouviu e ele já colocou no coração. Ele já começa com nova vida. E guardando os mandamentos, eles não são pesados. Já ouviu falar? Que algumas pessoas dizem, ai meu Deus, mais difícil de servir. Olha o que está falando a Bíblia Sagrada. Os mandamentos de Deus não são pesados. E diz mais, nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação. Os mandamentos não são pesados. Sabe o que é pesado, irmão? O mundo. Sabe o que é pesado? A unha do inimigo. Sabe o que é pesado? As nossas mazelas. Sabe o que é pesado? Os nossos egos. Sabe o que é pesado? A nossa falta de amor. Sabe o que é pesado? Não estar na condição do outro. Não ter o espírito altruísta. Sabe o que é pesado? É eu ser egoísta. Sabe o que é pesado? É eu não orar, não jejuar, não consagrar. Sabe o que é pesado? É eu ter medo. Sabe o que é pesado, irmão? É eu andar dizendo que a cruz minha é pesada, quando na verdade Jesus está dizendo, o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Bendito seja Deus. Quem está entendendo a palavra? Deus está trabalhando na sua alma nesta noite. Deus está te abençoando nessa noite, para que você tenha uma outra expectativa do que é vitória, para que você ande num outro caminho, um caminho de vitória para a tua alma. Aleluia. Aí ele disse então, olha, para vencer o mundo é preciso nascer dele. Para vencer o mundo é preciso amar e obedecer. Para vencer o mundo é entender que os mandamentos deles não pesam. E por último, no verso 4, porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, diga amém. Todo, quem é nascido de Deus, diga amém. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, Heber, irmão Gilmar, né? Os outros irmãos aqui, ó. Todo que é nascido de Deus, ele vence. Ele vence, irmãos. Todo. Vencendo a si mesmo, vencendo o inimigo, buscando a palavra, tirando as mazelas dos egoísmos e tantas outras coisas da qual Deus nos falou nessa noite. Aí você vence o mundo. E como é que vai ser esse vencimento? Com a fé. Está na palavra. Verso 4. E esta é a vitória. Diga, e esta é a vitória. Diga, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Diga, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a... Não tem como. Se você não tiver fé, se você entrou por essas portas, se você está vindo em todo culto sem fé, você não vai levar nada. Mas no momento que você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Deus abençoa. E Deus gera, irmãos, coisas diferentes para você. Dentro dessa palavra, dentro daquilo que eu tive trazendo como ministração para vocês, eu lembro ainda de uma serva do Senhor. Nesse lugar, Hebe, tinha 600 pessoas contando crianças. Nesse lugar. Nós ficamos lá 2 anos. Foi uma luta tremenda. Para a gente ir à igreja, não era bonitinho como estava aqui não. Eu colocava muitas das vezes a minha calça e eu tinha que levantar ela até a altura do joelho. Era dentro do Pantanal. 6 meses era água. E eu ia com meus filhos, um no colo e a mãe levando o outro, e nós atravessando até chegar na igreja. Ela levantava como podia, vestia um short por baixo da saia, chegava lá, a gente começava a ministrar. Mas no meio do caminho era cobra, no meio do caminho era sapo. E no dia que eu estava tão pesado assim, eu dizendo, meu Deus, hoje eu não consigo falar nada. Eu levantava a Bíblia Sagrada, ia para o altar, ia chorando e disse, Senhor, hoje da minha alma não sai nada, eu estou tão cansado. Naquele dia, irmãos, era o dia que Deus mais operava, porque a palavra é dele, a graça é derramada pela vida do Senhor Jesus. Aí nós encontramos a Maristela, que minha esposa foi evangelizar, uma mulher que era católica, mas não frequentava a igreja, e que ela não tinha um bom testemunho em alguns crentes, mas a Doris, muito, né, ali veio muito para frente para falar o evangelho. Ela disse, não, eu quero que você vá lá hoje, que Deus vai te abençoar, eu quero acreditar que você vai sair com a vitória. Quando essa mulher entrou dentro do templo, ela ficou possessa, e nós oramos por ela, e Deus a libertou. No momento que Deus a libertou, Deus a batizou com o Espírito Santo, e
logo em seguida ela começou a profetizar, irmão. Coisa assim, sabe, irmão? Coisa assim de Deus. Na hora que ela foi liberta, ela recebeu o poder do Espírito Santo. Na hora que ela recebeu o poder do Espírito Santo, ela começou a profetizar. E profetizando, essa mulher permaneceu muito tempo não está ainda na presença de Deus, mas Deus ainda usa ela de uma forma especial, nesse dom tão lindo de profecia. E Deus mudou a vida da Maristela. Ela disse que também tinha a intenção de se suicidar naquele lugar. É Deus quem faz a obra, irmãos. É Deus quem faz. E eu quero dizer uma coisa aqui para você já se colocando de pé. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, pode orar? Amém? Aleluia. Ó, dentro de tudo aqui, ó, que foi falado, Deus te dá visões. E aqui eu coloquei, ó, se Deus chamou, Ele vai te aprovar. Vai dizendo amém. Se Ele te chamou, Ele vai te aprovar. Mas não desista da prova, porque não existe aprovação sem uma prova. Ele não te chamou, Ele vai te aprovar. Mas não desiste da prova não. Deus vai te aprovar. Se Ele te chamou, Ele vai te aprovar. Ele te aprovando, Ele te restaura. Está no versículo que eu li. Se Ele te restaura, irmão, Ele confirma. Está no versículos que eu li. Depois você pega da sua casa e come novamente a palavra. Muitas das vezes quando eu saio do culto, quando eu não entendo alguma coisa, eu como de novo a palavra. Tanto pregando como ouvinte. Como tudo de novo. E falo que o Espírito Santo falar melhor com o meu coração. Então se Ele te chamou, Ele te provou, Ele te aprovou, Ele te restaurou, Ele te confirmou, agora Ele também te fortalece. A Bíblia diz que Ele te reforçou. Sabe o que é o fortalecimento? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ai que chamai, aleluia. E se Ele te fortalece, irmão, Ele te firma. E é por isso que lá na carta de Pedro Ele diz que Ele firma os teus alicerces. Onde é que estão os teus pés? Asaf, quando ele pensou que estava com Deus, ele começou a olhar para o mundo, começou a olhar para o ímpio que não prosperava. Salmo 73. Aí então ele entendeu que ele devia a casa de Deus. E ele falou: Senhor, quando atentei ao teu templo, meus pés quase se resvalaram, quase escorregaram. Aí eu atentei para a tua palavra. Qual era o fim do ímpio? Eu não quero o fim do ímpio, eu quero o fim do justo. E nós somos justificados pelo nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Eu quero orar por você e com você. Se possível, vou impor as mãos para algumas pessoas aqui que precisam. Mas eu vou orar com você. E depois vou estar entregando aí para o nosso Heber, para estar assim fazendo aquilo que Deus quer no coração dele ainda. Alguém que deseja que eu imponha as mãos por você e peça a força de Deus sobre o seu coração, eu vou fazer isso. Amém? E Deus vai te abençoar. Eu vou descer lá para orar por eles. Tá bom? Vamos orar, irmãos? A oração nunca é demais, ela é excelente e ela é como a palavra, a oração é eficaz. E Deus vai te abençoar, amém? Deus quer firmar os teus passos, Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te fortaleceu, Ele te trouxe para dizer que nem tudo está acabado. Deus está tirando a tristeza, viu? Viu, meu filho? Tira a tua tristeza, porque você é um bom obreiro. Nunca pense que você parou no meio do caminho, não, viu? Nunca pense assim, viu? Nada está perdido, viu? Tudo Deus sabe, porque Ele é Senhor e Ele é Santo. Amém, irmãos? Eu vou colocar a mão sobre você. Eu quero falar para essa moça, viu, querido? Você que está chorando. Deus tem uma outra forma de te abençoar. Mas é preciso que você, irmã, coloque o seu coração no altar de Deus. Tire essa ideia de suicídio da sua alma, que você já pensou nisso pelo menos 5 vezes. Tentou e ninguém viu. E Deus te abençoou para que você estivesse ouvindo a palavra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, feche teus olhos, eu vou colocar as mãos sobre você. Abençoa, são casal, né? Abençoa o ministério deles, aquilo que eles pediram para ti, põe tuas mãos. Abençoa de uma forma especial, Senhor, sabendo, Senhor, que eles são do Senhor. E a tua bênção esteja na vida deles. Confirma o que tu falou ao teu filho. Porque a nossa boca vai ser usada quando nós colocamos e estamos dispostos. Que para proclombra, que chani, ro para fre, presuide, ho, ram para checha, que para tu que rebriar, ranto rebriane que já xerebrai. Enche o teu coração de alegria. Com tuas mãos, Senhor. Abençoa tua filha.
Abençoa o teu filho amado, Jesus. Põe tuas mãos sobre ele. Abençoa de uma forma especial a tua filha, em nome de Cristo Jesus. Põe tuas mãos sobre a tua filha, abençoa, perdoa, dê graça, sara, em nome de Cristo, para que teu nome seja glorificado e engrandecido, Senhor. Tira toda a dificuldade e faz dela uma nova pessoa para a tua glória. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Põe as mãos, os obreiros, põe as mãos. Põe as mãos, põe as mãos. Em nome de Jesus Cristo abençoa. 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 Tira o medo. Tira o medo agora. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Diga assim: Deus nos deu vitória. Diga: Deus nos deu vitória. Diga: Deus nos deu vitória. Diga: Deus nos deu vitória. Aleluia. Que Deus possa abençoar de uma forma especial a cada um de vocês, e a cada dia Deus fale melhor aos seus corações, e a graça dele seja derramada de uma forma sublime e maravilhosa. Quem creu no que ouviu pela palavra, diga amém. Quem creu no que ouviu pela palavra, diga amém. Deus os abençoe, muito obrigado pela essa oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus.